Boa noite, seja bem-vindo ao IAPcast. Hoje nós daremos sequência à nossa série Estações da Vida. A nossa vida não é uma linha reta, ela tem fases, tem ritmos, tem ciclos. E assim como Deus criou as estações naturais, Ele também trabalha conosco por meio de tempos e processos. No episódio anterior, nós falamos sobre a primavera, um tempo de florescer, descobrir, começar. E hoje vamos falar sobre o verão. Essa estação intensa, vibrante e frutífera. O verão é um tempo de começar a colheita. É um tempo de produtividade e grandes responsabilidades. Mas também há riscos de exaustão e secura. Eu, Débora de Paula, sou mãe, médica, pastora e confesso que estou vivendo o meu verão a todo vapor. Cheguei hoje na correria só para testificar o verão, hein, gente? Tô sem brinco, tô sem nada aqui, descabelada. Mas vale a pena. Cada estação tem o seu propósito. Cada estação tem um porquê de Deus querer trabalhar conosco. E um jeitinho dele falar e preparar para a próxima estação. Estão aqui comigo hoje 3 representantes, um de cada estação. Hoje nós temos um novato, Matheus Gamboa, engenheiro recém-formado, que está representando aquela primavera quase entrando no verão. A gente estava brincando aqui com ele que o Matheus está ali, ó, em novembro, tá quase chegando, finalzinho de novembro. Sandra, que nós já estivemos juntos semana passada em vários outros podcasts. Sandra Bivar, psicóloga, mãe e avó, começando a curtir ali aquele seu netinho no seu outono, já cheios de frutos. E Yane, psicanalista, mãe de 4, avó de 4, vivendo o inverno com sabedoria e profundidade. Então vamos para esse bate-papo de hoje para falarmos sobre propósito, frutificação, cansaço, fé, perseverança, permanência, porque o verão é lindo, mas também exige muito da gente. Vamos lá, então? Eu disse aqui que Débora é verão do Rio 40 graus. Aquele verão intenso, Acho que é o verão ainda um pouquinho mais de 40 graus. Ela não pode falar, só não estou no deserto, não. Não, você jamais no deserto. Frutificando a 1000. Não é 100 por 1, não, a 1000 por 1. Para a gente começar a falar sobre verão, tem algumas passagens bíblicas que eu queria deixar com vocês para a gente começar a entender o que define essa estação. Quais são as características que marcam elas? Então, eu queria deixar aqui, ó, vamos lá. O primeiro versículo que eu queria ler com vocês está em Provérbios 10:5, que diz que o que ajunta no verão é sábio. Ou seja, o tempo de verão é um tempo de ação, de responsabilidade, de colher o que for plantado para já guardar para as próximas estações. O verão é uma época de muita produtividade, porque vai ter uma hora que a gente não vai ter mais o que semear. Então, a gente precisa semear no verão. A gente começa a colher, mas a gente semeia, a gente tem que renovar. E lá em Mateus 24:32 também fala que nós vemos que os ramos estão brotando, as folhas estão nascendo, e isso faz a gente saber que o verão está próximo. A Bíblia nos diz também que tudo o que nós fizermos devemos fazer como para o Senhor. Então, esse é um dos segredos do verão. E ele também diz que o que semeia com lágrimas, com júbilo, colherá. Dita essas passagens, a gente vai passar aqui na mesa, primeiro falando sobre o que define o verão da vida. Quais são as características que marcam essa estação? Quais são as alegrias e os desafios de viver o ápice da produtividade, da criação, das ideias, do trabalho e da responsabilidade? E a gente também vai falar um pouquinho sobre quais são as áreas que talvez
Vocês que já passaram se sentiram mais pressionadas a frutificar no verão? Não precisa ser igual, que cada um é diferente, né? Com certeza. E quais as áreas que, de repente, eu me sinto mais pressionada em frutificar e que o Matheus, já pensando que vai entrar nessa fase, se sente? Então, vamos começar falando desses desafios do verão e da estação. Alguém quer começar? Quer que eu aponte o dedo? Eu acho que é interessante pensar no que você falou sobre o que define o verão. Eu acho que uma palavra marcante que você citou é responsabilidade. Pelo menos para mim é o que eu estou sentindo mais em relação a essa transição. Porque eu acho que antes a responsabilidade que você tem é muito consigo mesmo. Então, o colégio, faculdade, a responsabilidade é com você. Agora, na fase do verão, você tem responsabilidade que não é só com você. Envolve sua família, envolve seu trabalho, outras pessoas, prazos, metas. E tudo isso dá uma sensação diferente no trabalho, Sim. no que você faz. Então, acho que é uma fase que, pelo menos para mim, essa transição fica muito marcada por esse senso de responsabilidade que cresce mais, sabe? Perfeito, perfeito, concordo. Em gênero, número e grau. Passei por isso quando me formei, né? Formou, começa a trabalhar. Você é preparado na teoria, mas na prática é diferente, né? E aí você vê uma responsabilidade de que tudo que eu fizer, outra pessoa vai colher o fruto. A medicação que eu prescrever, Exatamente. a obra que você assinar, e por aí vai. Você fica assim, quantas pessoas serão impactadas por isso, né? Então, e depois, nas outras fases do verão, a gente sente a mesma coisa. Casamento, Sim. não é só um, são dois. Filhos, e por aí vai. Também, às vezes, não é só um, são 2, 3, 4. Exatamente. Vai só aumentando. E aí, Sandra, Yani? Não, eu estava pensando aqui porque no episódio anterior eu disse que a minha primavera eu passei sem Deus, eu não tinha Deus. E no verão, na minha fase de verão, no começo do meu verão, eu também não tinha Deus. Mas com 33 anos eu me converti. Então, eu tive que mudar, né? Foi uma chave, assim, né? Que mudou. É tipo, passei, estava caminhando assim, voltei pela contramão do mundo, né? E tive que desconstruir muitas coisas na minha vida, no meu pensamento, né? Na minha maneira de pensar, de agir. Eu fui descobrindo, porque para mim tudo era relativo. Eu falei, não, não, eu levava a Bíblia, não, não é relativo, é absoluto, Deus é absoluto. Aí eu fui desconstruindo e foi. Minhas filhas eram pequenas, a terceira não tinha nascido ainda. E quando a gente pensou na produtividade, na cobrança, eu não me cobrava muito no meu trabalho. Né? Primeiro, eu tinha um trabalho que eu não gostava, porque eu me formei, me formei em psicóloga, não me senti apta para abrir um consultório antes que eu fizesse especializações. E aí fiquei assim, foi um susto, né? Aí sim, a cobrança de, bom, agora eu tenho que ganhar meu dinheiro, né? E aí meu pai arrumou um trabalho para mim que eu na faculdade dizia que eu nunca ia pisar numa empresa na vida. E aí ele me dava mesada, pagava minha terapia, aí ele arranja um emprego, eu vou dizer o quê? Então vamos lá, vamos para o emprego. Trabalhei 8 anos na Infraero, como psicóloga, e foi muito difícil, porque eu não gostava. Né? Mas aí, logo depois que eu saí de lá, foi quando eu me converti. Então, e lá na Infraero, a gente estava falando de cobrança, né? O que eu me cobrava era... porque como eu fui indicada pelo meu pai, era uma empresa que todos os chefes eram coronéis, incluindo o meu pai, eu me cobrava de jamais chegar atrasada, de jamais sair mais cedo, de jamais furar um cronograma, para não ter ninguém que pudesse falar, é porque a filha de coronel tem as costas largas. Eu jamais gostaria de que alguém pensasse isso. E logo, logo eu provei que foi assim, que quando eu engravidei, todas as grávidas faltava no dia do que ia ao obstetra, ou exame. Não, eu ia ao obstetra depois do expediente, eu fazia exame muito antes de chegar. Então, eu me cobrava assim, uma disciplina para nunca ninguém dizer que eu estava relaxando. E aí, nisso, eu fui fazendo as minhas especializações, os meus grupos de estudo, tarará, e aí saí de lá
para partir para a clínica. Mas, assim, na hora que eu me formei, eu levei um susto. Eu falei, o que eu vou fazer com esse diploma? Eu não estou apta para atender ninguém ainda, antes de fazer uma especialização. Mas como fazer a especialização se você não está trabalhando e não tem dinheiro, sabe? Então, isso foi uma fase, assim, turbulenta. Mas depois que eu tive as minhas filhas, sempre foi o maior desejo da minha vida ser mãe. Era quase que uma obsessão. Tem que ser mãe, tem que ser mãe, tem que ser mãe. Então, quando nasceu a Mariana, que, aliás, foi minha primeira experiência com Deus, foi no parto, embora eu não tenha me convertido ali, mas eu tive uma experiência com Deus ali naquele parto, porque foi uma coisa muito perfeita, que Deus tinha que estar presente. E aí a minha cobrança passou a ser sempre essa, ser uma boa mãe. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Como eu tenho que dar limite, mas sem pesar a mão demais. Eu vou até aproveitar vocês duas psicólogas aí. Porque a Sandra falou muito da cobrança, da autocobrança. Mas é sempre Então, assim, autocobrança. a autocobrança. Até que ponto ela é positiva? Como é que a gente pode lidar com isso? Aí eu vou passar a bola para a Helene só para não ficar muito na Sandra. Mas porque eu acho que é natural. A autocobrança, um pouco de autocobrança a gente tem que ter, que até é um parâmetro também, né? Se você não... tipo, tudo tanto faz, a coisa anda meio solta. Então, acho que é importante. Tudo com equilíbrio. É. Esse é o problema. Esse é a Só que existe uma coisa na mulher que é diferente do homem. E a mulher tem isso de se cobrar. A Sandra estava falando do verão dela. O meu, eu comecei com os filhos. Eu tive 4 filhos. O meu sonho sempre foi, como eu falei desde a primavera, ser psicanalista. Mas eu casei cedo, fui tendo filhos e fui adiando, fui adiando, fui adiando. Quando a minha mais nova era pequenininha, eu falei, agora eu vou realizar o meu sonho e eu vou... Não, primeiro fui morar em Petrópolis, porque eu queria que eles morassem em casa, tivessem uma vida, enfim. Então, eu me dediquei totalmente e aí falei, agora vou fazer minha faculdade, fui fazer psicologia. E foi um tempo muito difícil e muito desafiador. E eu fico vendo a Débora e eu fico pensando... Aí, eu, no fundo, se eu parar para pensar, eu vivi isso. Mas, como eu hoje olho de fora, né, eu penso, como ela consegue? Porque eu fazia faculdade, eu tinha 4 filhos, eu não trabalhava. E eu mudei de Petrópolis para o Rio, que lá era uma vida tranquila. Engraçado que foi mais difícil eu me adaptar à volta ao Rio do que ter ido morar em Petrópolis. E aí, todo o meu questionamento durante a faculdade, todos os trabalhos que eu fiz foi sobre mãe, mulher, profissional. E aí eu fazia... Olha, foi uma loucura, porque, para mim, era uma coisa... Porque você estava sentindo na pele. Né? Enlouquecida. E aí é isso que você falou. Como não se cobrar? Porque eu tinha que me cobrar como aluna, porque eu era uma pessoa que eu sempre fui muito certinha, e eu me lembro que na faculdade, estatística, eu comecei a dizer, eu vou desistir, e eu tive amigas que diziam, você não vai desistir. E aí eu estudei para aquela prova terrível, aí vinha cola de tudo que era lugar, e eu desesperada, eu quero fazer minha prova, entendeu? Então, eram muitas coisas novas, porque eu já era mais velha, né? Então, aquela coisa da garotada aí que cola e que faz isso, e para mim era um mundo também diferente, né? Porque eu já havia passado e agora estava, como mãe, passando por isso tudo. Então, foi um tempo muito desafiador. E eu acho assim, o verão é esse tempo desafiador, mas é um tempo de muitas oportunidades e também de amadurecimento. Com certeza. Né? Porque a gente está num tempo de realização de sonhos, a gente quer tudo, a gente está naquele calor do verão, mas tem que tomar cuidado, porque os sonhos ainda não foram concretizados. Né? Então, é um tempo que tem que se ir com calma, porque é tudo um processo. Ah, eu comecei, estou trabalhando, estou isso, estou aquilo, não, mas ainda não se concretizou. Então, é um tempo complicado. Esse calor queima. Sim. Esse calor queima. Não, isso é importante da gente falar, porque é um tempo onde, de fato, a força, a produtividade, a intensidade estão no ápice, né? É aquele tempo, de fato, de fazer para acontecer. Só que com cuidado. A gente falou que o verão queima e é isso. Então, tem que lembrar. O que a gente faz no verão, então?
A gente, é ótimo, um verão, calorzinho, vai sair, vai passear, vai para uma praia. Mas se você ficar na praia o dia todo e você não usar nenhuma proteção, você vai se arrepender amargamente no final. Principalmente você. Principalmente. Eu sou totalmente escolada nesse ponto. Então, assim, não dá. Então, a Bíblia diz, em Eclesiastes, que é melhor um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, a Bíblia já nos adverte contra o problema, o perigo de um excesso de trabalho sem um pouquinho de descanso. Porque, na verdade, também, lá em João 15,16, diz que deem frutos, e frutos que permaneçam. Então, tem que ser tudo feito com muita calma. Não pode ser só no calor do verão. Só no calor do verão. Tem que pensar que depois do verão vem o outono. É interessante, uma filha minha outro dia disse, mãe, você é metódica. E aí eu estava refletindo aqui, relembrando, eu acho que eu criei métodos exatamente quando eu era esposa, trabalhava e tive filhos. E aí eu criei realmente métodos. Eu não me lembro de ser metódica quando eu estava na primavera, nada metódica. Mas depois eu tive que criar uma rotina. Então, quando eu trabalhava na empresa, eu chegava às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, eu não queria saber de nada, nem de ninguém que não fossem as minhas filhas. Então, eu sentava no chão para brincar de quebra-cabeça, de jogo da memória, o mundinho delas, ver, sei lá, Bela e a Fera. Era para elas. Aí, quando chegava entre 8 e 8h30, eu falei, vamos lá, arrumar, escovar o dente. Entre 6 e 8, incluía o jantar, eu brincava e dava comida. Botava 8h30, porque aí eu queria para mim. Aí eu queria o tempo para mim, para o meu marido. E aí eu tinha que dormir cedo, 10, 10h30, porque eu tinha que acordar em 6 horas. Então, eu criei esses métodos. E fim de semana, não conte comigo, era das minhas filhas. Então, porque eu me sentia muito culpada de sair às 7 da manhã e voltar às 6 da noite. Me sentia muito culpada. Eu tinha minha mãe que ficava com as meninas, mas, assim, elas precisavam de mãe, não precisavam necessariamente de avó. Então, fim de semana, e mesmo depois que eu me converti, incluí a igreja nisso, mas eu ia com elas para a igreja, eu estava com elas. Então, eu criei essa culpa de mãe também. Pois é. Aí eu criei um método para dar conta de todas as coisas. É um sinônimo. Acho que culpa é um sinônimo de mãe. Eu acho que pelo verão ser uma fase extensa, ela tem cobrança de diversos níveis, né? Então, a Sandra já está trazendo cobranças relacionadas à filha, família e tal. Mas eu, por estar entrando agora, talvez, eu entendo essa cobrança já como o desejo de realizar os sonhos, né? Então, na primavera você está sonhando, agora você finalmente pode... Agora é hora de concretizar, de construir. Então, eu acho que é muito natural essa cobrança, mas, de fato, tem que ter muito equilíbrio. Porque, senão, você se desgasta e perde o propósito. Exatamente. Você começa a correr atrás do vento, como o Salomão fala. Não pode fala, perder, né? o foco. O grande perigo é perder o foco. Porque você começa, eu digo assim, atirar para tudo que é lado. E qual é o foco do cristão, né? Não é construir a família em si, embora seja um objetivo que agrade ao Senhor. Não é o trabalho, ser um profissional de muito sucesso, embora isso também agrade ao Senhor. Mas o propósito do cristão não é simplesmente esse, né? Vai além disso. É servir ao Senhor, é fazer o propósito de Deus para nossas vidas. Não é cumprir os nossos próprios sonhos, mas viver os sonhos de Deus. E aí é onde entra a questão do equilíbrio, senão você vai correr atrás do vento. Isso. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar, no meio de todo desse equilíbrio, quando a gente pensa na estação verão, é uma estação que automaticamente remete a gente à alegria. Automaticamente. Verão. O que você pensa? Você pensa férias, você pensa brincadeira, praia. Você pensa em coisas ao ar livre, uma vida. Você pensa em vida. Então, como você vai viver vida se você não tiver tempo? Se você não tiver tempo, você não vive vida. Se você não tiver tempo, você vive trabalho, você vive cobrança, você vive cansaço, você vive as coisas pesadas que o verão pode trazer. Só que quando a gente busca em Deus, a gente tem automaticamente as promessas de Deus na nossa vida. Então, quando alguém vira para mim e fala assim, Débora, como você consegue? Só tem um jeito de eu conseguir, gente. E esse é o único jeito de todos nós conseguirmos. É
descansar no Senhor. Então, eu posso dar tudo de mim, posso ter um dia super cansado, e o que eu experimento no Senhor? Deus renova minhas forças, Refrigério. como a da águia. Ele sopra um vento que refrigera, ele traz para a gente aquelas águas que refrescam e revigoram. Então, o único jeito é isso. Eu lembro muito marcante na época que a gente estava vivendo a pandemia. E eu saía para trabalhar e o Marcelo ficava sozinho com as crianças em casa. Acho que foi um verão super intenso para ele também. Mas eu saía e saía, não tinha hora para voltar. E às vezes eu sabia que eu ia estar cedo no hospital no dia seguinte, ia chegar em casa e ia ter que ter o tempo para poder dar atenção para eles também. E eu a falava responsabilidade também do medo de tudo, de fazer alguma coisa para cá. cá. E eu falava tudo assim, isso. Senhor, e eu experimentei exatamente isso. Eu falava assim, Senhor, eu preciso dessa palavra ser totalmente verdadeira na minha vida nesses dias. E era sobrenatural. Sobrenatural. Então, o único jeito, de fato, da gente não esmorecer, da gente não perder o foco, da gente não tentar conquistar tudo ao mesmo tempo, porque eu acho que essa que é a tendência, né? A gente chega no verão com a força da primavera. Com aquela energia de que ai, tudo vai dar certo, tudo. Mas com quem já tem uma bala na agulha diferente, né? A gente já tem já estou formado, já tenho meu dinheiro, já tenho não sei o quê. Então, a gente já chega com outro gás. Se a gente tentar abraçar tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. E aí, é claro, que aí são as fases do verão diferentes. Eu já não estou mais no comecinho do verão. Com certeza, o meu começo de verão é diferente do meu verão agora. O meu verão agora é um verão de 40 graus, é um verão de 40 graus, mas é um verão de 40 graus já mais maduro. De quem já passou por alguns perrengues, de quem já se queimou um pouquinho. Que a gente se já queima. Aprendeu algumas já coisas, aprendeu. né? E é isso que é bonito em todas as estações. Somos humanos, erraremos. Com certeza. Só que, se nós tivermos, como a gente falou aqui na semana passada, um coração ensinável, a gente vai acertar cada vez mais. Então, a gente vai viver com mais propósito aquela estação. A gente vai conseguir usufruir melhor das coisas boas dessa estação. E vai conseguir passar com menos dó pelas partes difíceis. E nós estávamos até conversando aqui, antes de começarmos, que, no fundo, em todas as estações, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Eu estou no inverno, Sim. mas eu estou numa fase produtiva também da minha vida. Eu estou numa fase também de sonhos da minha vida. Só que madura, sabendo que eu não vou sonhar que eu vou ter filhos ou sei lá, enfim, né? Eu vou sonhar aquilo que eu posso sonhar, né? Mas cada fase tem suas características, mas cada fase tem também seus sonhos, seus anseios, sua produtividade, diferente uma das outras, né? Mas sempre tem um pouco. E eu fico feliz, né? E agora, né, o pessoal do inverno é bem mais produtivo do que era antes, né? Sim, hoje em com dia está certeza. totalmente diferente, né? Eu acho que até a o gente tem inverno facilidade. começa mais tarde. O Também horário acho. tem um horário de verão prolongado aí. Sim. Antes da gente esgotar um pouquinho mais essa questão dos perigos, eu queria voltar um pouquinho na questão da pressão, e aí eu queria ver se vocês concordam comigo. O que define uma área que a gente se sinta pressionado? E aí eu vou dizer que talvez seja ou alguma coisa que a gente não sonhe tanto, e alguém pressione a gente que a gente precisa sonhar aquilo, ou algum sonho que a gente tenha pressa em realizar. As duas coisas para mim, tá? O que pode gerar uma pressão exagerada no verão? Então, para mim, ou alguma coisa que eu tenha pressa em colher, em frutificar aquilo, e aí a autocobrança, a questão de correr demais atrás do vento, ou alguma coisa que alguém me pressione, aquela pressão externa. Não, mas você já está no verão, você precisa dar esse fruto. Mas Você aí eu precisa- te pergunto, alguém de fora te cobra alguma coisa? Não, de mim não. Ah, pois eu tô falando de Mas verão, eu acho gente. que isso vai muito também do temperamento da Exatamente, pessoa. É isso que eu queria chegar. É porque eu tô falando do verão. Eu tô falando do verão. é. Não tô falando de mim, não. Não, eu tô falando do eu verão. entendi. Eu sou uma pessoa que... Porque eu acho que Eu ninguém não me te sinto cobra, pressionada. mas eu acho que você se cobra. Não. De ser o melhor verão que você possa ser
na igreja, para as crianças, Sim, mas para eu o não, marido. mas assim, não levo isso com Peso. peso. Não, mas sim. Não, ela mas perguntou, pelo que eu entendi, o que que pesa mais, entre aspas? É você se cobrar ou você ser cobrada por alguém? Seria isso? Não, na verdade, eu estava falando assim, se vocês concordam que esses dois seriam fontes de pesos, de pressões. Ah, sim. Eu também acho. Eu acho que esse segundo que você falou, de ter pressa de frutificar em algo, ou até você querer muito frutificar em algo, querer frutificar muito em alguma coisa é o que traz muita pressão. De você querer ver um caminho que você vai conseguir atingir aquilo, então, o que é que você deseja, né? Você ficar sempre buscando uma oportunidade de conseguir executar aquilo. E aí isso gera cobrança, gera pressão. Você se sente mais cansado em relação àquilo, justamente porque você quer muito. Eu acho que tem muito disso também, sabe? E eu acho que, às vezes, também há uma cobrança externa que pesa também. Mesmo que a pessoa, às vezes, não queira, tem alguém que fala alguma coisa, ou mesmo num trabalho, algumas cobranças que, por mais que você possa achar que está isenta, você não está, você acaba trazendo elas para você. Ah, e aí, porque existem personalidades diferentes. Tem gente que recebe a cobrança de um jeito positivo. Aquela cobrança me dá um, né? Tem gente que é assim, Motiva. né? Motiva, É, exatamente. mas tem gente que já recebe a cobrança como um peso, uma imposição, imposição. uma meta inalcançável. Então, nesse sentido, vocês teriam alguma contribuição para falar assim, olha, se você tiver com pressão, sob pressão, você deve fazer isso. Alguém tem algum conselho nesse sentido? Eu acho que um ponto importante, que está relacionado até com o que a gente estava falando antes, é que a gente se sente pressionado e quer alcançar algo, a gente corre atrás daquilo, mas o principal é a gente confiar nos caminhos do Senhor. Então, se a gente se sente pressionado em algo, por que eu ainda não tenho aquilo? Por que o Senhor não me deu aquilo ainda? Por que eu ainda não estou vivendo isso? A gente precisa parar e descansar em Deus e crer que o Senhor está conduzindo os nossos caminhos, conduzindo os nossos passos. Eu acho que essa é uma boa forma de aliviar a pressão que muitas vezes vem, tanto externa como interna. É crer nos caminhos do Senhor, crer que o Senhor está nos conduzindo. Mas aí, diante disso que você falou, você acha que, por exemplo, Deus te pressiona para Não. alguma produtividade, por exemplo? Pelo contrário, eu acho que as cobranças, elas não vêm do Senhor, porque Ele nos conduz. A cobrança vem Exatamente. externa ou interna. É isso que eu queria. Então, como a gente resposta, descansar em exatamente. Deus é bom Exatamente. justamente por isso, porque a gente sabe que Ele, que é o mais sábio, está nos Exatamente. conduzindo segundo a vontade dEle para o que é melhor para a gente e para o reino do Senhor. Eu acho que a paz, né, que Deus dá quando a gente consegue encontrar esse lugar de descanso é o diferencial, né? É o E aí, diferencial. quando a gente consegue encontrar esse lugar de descanso em Deus, aí a gente consegue fazer a pergunta: meu Deus, por que eu ainda não consegui? O que eu preciso fazer? E aí a gente consegue ter a lucidez de perguntar o que eu preciso fazer, o que eu preciso ainda ser trabalhado, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso me preparar para poder alcançar aquele alvo, né? Porque aí, quando a gente encontra o lugar de descanso, a gente tem a mente no lugar para poder, de fato, fazer uma análise crítica da situação e conseguir prosseguir. Prosseguir. Acho que é sempre o negócio é esse, é sempre parar. É. Quando estiver sob pressão, para. Exatamente. Conversa e com aí Deus, depende- conversa consigo mesmo. E aí depende mesmo da personalidade. Eu fico, assim, nas pequenas coisas eu fico analisando. Por exemplo, um assunto bobo, eu não sei como é a postura de vocês, mas tipo assim, fazer imposto de renda é a coisa mais chata que existe na vida. Aí o que a maioria das pessoas fazem? 31, entregam 31 de maio, último dia. Eu entrego em março. Porque eu quero me livrar do que é ruim. Eu não quero ficar naquela coisa na cabeça. Ah, tem que fazer imposto de renda, tem que fazer. Não, eu quero me livrar. Em março eu já estou tirando lá a documentação, acabou. Eu Entendeu? tenho que Porque confessar que eu não- entreguei 31 de março. Eu também, mas a gente está no verão e na primavera, está muito Eu corrido. não sei trabalhar sob pressão. Eu não sei Eu trabalhar trabalho sob pressão. Às vezes eu deixo as Eu coisas sempre para a última antecipo, hora. eu nunca deixo nada para Mas tem essa questão da personalidade também. É, né? Pois é, por personalidade. exemplo, no seminário, o seminário anterior, eu dei aula sozinha.
eu, assim, no primeiro dia eu já entreguei a avaliação, a apostila. Aí a Roberta, que era a secretária, como é bom trabalhar com a Sandra. Aí, quando foi agora, eu trabalhei com a Luizinho, que ele é que fez as apostilas, aliás, uma apostila brilhante, que eu tenho até vergonha da anterior, que eu fiz, porque a dele foi maravilhosa. Aí, o Wagner, que eu digo que é o nosso chefe, né? Aí eu falava assim, ele falava assim, Sandra, avaliação. Luizinha, avaliação. Tá, eu vou entregar. Luizinha, você já entregou a avaliação? Porque se tivesse sido eu ia entregar no primeiro dia. Porque eu não sei trabalhar sob pressão. Então, aí a pressão é minha. Aquela coisa da cobrança. Mas você eu sempre me foi cobro. assim? Ou você, Sempre eu fui desde assim. a primavera, já era desse Sempre eu fui jeito? assim. Sempre eu fui assim. É que eu acho que isso aí é coisa de personalidade. É de mesmo. personalidade Desde a primavera que eu entrego mesmo. todo dia. Eu não sempre Então aí a fui gente tem que parar assim, de pensar, meu não. Deus, é melhor melhorar. É melhor melhorar. Eu não sempre fui assim, de deixar as coisas mais para a última hora. Hoje eu sou mais. Mas eu era, inclusive, assim, trabalhos, quando eu tinha que apresentar trabalho em faculdade ou na escola, que era em grupo, eu sempre queria ser a primeira. Eu queria me livrar da ansiedade. Isso eu tinha. Eu não consigo ter uma pressão. Eu quero me livrar para ficar em paz. Quer dizer, Entendi. aí é uma coisa assim, não é o descansar do Senhor. Descansar do Senhor é quando está em Em meio à turbilhão, turbulência. turbulência, você descansar. Eu não, eu quero me livrar do que é turbulência, o que me cabe, né? Que tiver ao seu alcance, você eu quero quer me livrar. resolver logo. Então, meu imposto de renda é em março. A gente falou aqui, mas não falamos assim de forma prática. Então, eu queria que a gente tentasse falar isso aqui de forma prática, assim, como alguém que esteja vivendo o verão consegue identificar que o seu tempo, em vez de estar sendo um tempo de colheita, está passando a ser um tempo de desgaste, de correr atrás do vento. Que sinais a gente poderia falar assim, se você está fazendo isso, acende uma luzinha. Pode ser tempestade de resposta, gente. Sou eu que vou responder? Eu acho que você devia Vamos lá. responder. Então, essa. como é que a gente vai saber que está passando a ser um tempo de desgaste? Primeiro, sobrecarga. Sobrecarga. Falta de tempo para conseguir fazer as coisas para si. Primeira coisa. Irritaçãozinha. Irritação, falta de sono. Né? E falta de sono, não estou falando nem porque estou dormindo tarde. Não. Insônia mesmo, irritabilidade. Ou sono em excesso, acho que o verão não consegue, porque não tem tempo. Mas cansaço extremo. Quando você não está conseguindo... Quer ver um outro sinal? Você não está conseguindo manter em dia o seu check-up médico. Tem que ter tempo, gente. Tem que ter tempo. Não está tendo tempo de sentar para fazer uma refeição decente à mesa. Estou falando coisas assim, práticas para a gente parar e prestar atenção, que são sinaizinhos que mostram para a gente. Não estou conseguindo orar. Não. Ela falou coisas não pode. Agora que eu me remeti realmente ao verão, mas eu acho que essas coisas acontecem no verão, né? Não consegui sentar para almoçar, não consegui sentar para tomar café. São coisas que às vezes a gente tem que se policiar. Eu não consigo me imaginar comendo em pé. Eu como várias vezes. O Marcelo falou, Débora, sempre isso, agora eu que sentar. Tá me vindo à memória. Eu tenho que sentar. Porque assim, são coisas que se a gente consegue parar e fazer, cara, aquele momento é um momento de renovo. É um momento que talvez se você parar para fazer aquilo, você vai frutificar muito mais. Eu conversei há pouco tempo com uma pessoa que está na universidade e estava assoberbada com as provas e tudo, e falou assim, nem pude vir na igreja, não sei o quê. Eu falei, olha, o tempo que você dedica para vir à igreja, para ouvir a palavra, para ter um tempinho com o Senhor, esse tempo é um tempo de renovo, e não é um tempo de perdido, é um tempo investido. Então, tem coisas que são inegociáveis. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Nós, como cristãos, temos outras coisas e outros segredos que são inegociáveis que vão dar essa graça para o verão, como a gente falou aqui já da força que se renova, da brisa suave. E como é que a gente vai ter isso se a gente não tiver o nosso tempo com Deus? A gente precisa. Então, assim, primeira coisa, o tempo com Deus é inegociável. Pode ser que, em algum momento da vida, o tempo com Deus seja curto. O problema não é o tempo de quantidade, mas é o tempo de qualidade. Então, às vezes, naquele dia que é muito tumultuado, sei lá, o Matheus acabou de voltar de uma viagem, às vezes você tem que sair cedo, vai viajar, não sei o quê.
Mas tem que dedicar um tempinho. Acorda 10 minutos antes para você fazer o seu devocional, para você ter um momento de oração. Isso faz diferença. Então, tem coisas que são inegociáveis. Estar em comunhão com o corpo de Cristo, estar em comunhão com a sua família, são ferramentas de renovo. São ferramentas de frutos perenes. Que a gente falou que a gente tem que frutificar, mas não um fruto que vai simplesmente cair na terra e morrer. Não. Os nossos frutos precisam ser frutos perenes. E como é que a gente vai ter um fruto perene? Se a gente, de fato, dedicar o tempo para o que precisa ser dedicado. Porque aí... Matheus queria falar. Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, porque aí você está falando, o tempo com Deus seria o regar. Isso. Né? A primavera, a gente semeou lá a flor, mas o verão, a gente quer que a planta continue viva. De que maneira? Tem que regar. É isso. O tempo com Deus é o regar, é o refrigério, é receber a água. Não dá para ter um corre-corre, um nível de corre-corre que você não consiga ler um capítulo da Bíblia. Mas também não confundir tempo com Deus com ativismo na igreja. Isso. Não, é tempo com Deus. Pois Ler é. a palavra Isso, de isso é Deus. muito importante. Porque, às vezes, justamente nessa fase de primavera, verão, você está tão ativo, que você começa a fazer, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, você só assume responsabilidade. E cadê Aí o, não tem tempo com Deus. quarto fechado, né? Tem que ter o quarto fechado. É. Lugar secreto. Para mim, um dos sinais dessa correria é realmente o tempo passar muito rápido. Eu não sei se esse ano está passando rápido para todo mundo, mas para mim, especialmente, a semana passa que o dia passa muito rápido. A memória é um dia estou no metrô indo para o trabalho, pisquei o olho, estou de novo, e aí eu acho que esse é um sinal de parar Sim. e pensar. Concordo. Como é que está o meu tempo com Deus, como é que está o meu tempo com minha família, como é que está o meu tempo para mim. E realmente eu acho que esse é o primeiro alerta, né? Sim. De que alguma coisa talvez seja rápido demais. E eu acho que o perigo é justamente esse, você ser levado nessa corrida atrás do quê? É por isso que Salomão fala que é uma corrida atrás do é vento, perfeito, né? né? A metáfora de Salomão é É perfeita. perfeito, você está correndo É. atrás do quê, no final das contas, né? E você falou uma coisa que as pessoas não levam muito em consideração e que eu acho fundamental. O tempo que a gente gasta com a gente mesmo. A gente tem que ter um Importante. tempo conosco, porque senão a gente fica pobre Sim. emocionalmente falando. A gente tem que ter, nem que seja na hora do banho. Na hora do banho, só eu e Deus. Sabe, assim, um tempo com você mesmo e com Deus. Ali é o quarto secreto, né? É a recarga. Eu É a prefiro dormir recarga. mais tarde para ter um tempo assim, terminei o trabalho, um tempo de calma, de fazer o que eu gosto e ir ali recarregado, que dormir e acordar já na correria de novo e ficar nesse ciclo, que é bem perigoso. Essa coisa que você falou de quando você percebe que está tudo passando mais rápido, eu tenho essa mesma sensação. E quando a gente consegue ter o tempo, quando consegue fazer o exercício físico, quando consegue fazer o devocional, eu acho que tudo encaixa melhor. Essa é a minha sensação, a minha experiência. A minha sensação não, o meu testemunho. Quando eu consigo fazer as coisas direito, meu dia rende. Se as coisas estão alinhadas, é como se fosse um trilho na carrilha mesmo. Senão parece que Quando está a gente descarrilhado. está também fazendo muita coisa e a gente acha que aí a gente não tem tempo porque a gente não consegue se organizar. Eu, como também tive 4 filhos e fazendo faculdade, o meu tempo comigo, com qualquer coisa, nessa época eu não era ainda convertida, era à noite. Com isso, eu me acostumei a dormir muito tarde, porque era a hora que eu podia parar e ficar calma. Você deve ter É a isso mesma também. coisa, isso. Né? Então, é nessa hora, e hoje eu durmo muito tarde, porque eu me acostumei. Tudo meu é à noite. Eu não me peça nada de manhã cedo, mas tarde da noite, conte comigo. Por quê? Porque eu fui me acostumando, era um momento calmo, porque a gente fica nesse turbilhão, né, de atividades, e nessa correria, que quando a gente para, a gente também não quer fazer nada. Às vezes ficar quieta, sem fazer nada, né? Mas até acordada, porque eu falo, eu quero ter esse tempo comigo, que é isso aí. Então, não quero dormir. Às vezes eu me vejo lutando contra o sono, porque às vezes é um tempo que eu quero para mim, né? Às vezes é uma música que você para ouvir.
Às vezes não precisa de muito, 10 minutinhos. Exato. Eu acho que a gente quer um tempo perfeito para fazer aquilo que a gente quer. E às vezes não é assim. Por exemplo, algo que eu comecei a implementar na minha rotina e tem ajudado muito é ler a Bíblia no metrô. Então, Eu também faço poxa, é isso. um momento muito bom para você ler a Também Bíblia. acho, E perfeito. faz uma diferença muito grande Muito no grande. dia. Você começar o dia ali lendo a Bíblia, conversando com o Senhor, aí vou no caminho louvando, já ouvindo música. Então é o faço que a faz mesma diferença, coisa. né? Não, tem Nas que... épocas de mais desespero, assim, aí bota um louvor e vai, não sei o que, vai. Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente quer o perfeito, mas É. o que é o perfeito, né? É melhor a gente fazer o que É, a mas gente no tem. metrô você está sozinho. Sim, Sim. Tá com é um isso. monte de gente, mas Mas Pois é é, isso, não, é dá você está perfeitamente. sozinho com o Senhor, então é Exatamente. perfeito. Perfeito. De É um fato. tempo para você dedicado a Deus, para Deus falar. Eu tinha um testemunho, nós tivemos aqui um pastor que ele trabalhava, ele morava em Jacarepaguá quando casou e pegava o trem para ir para o centro da cidade, era muito tempo. Ele ia, às vezes, em pé no trem, tendo a revelação de músicas, que ele fazia músicas lindas. Aí ele pegava acho que não tinha celular. Não, era um gravadorzinho. Era um gravadorzinho, né? Ele pegava e gravava. Tinha um negócio que ele fala, ele ligava para cá, quando ele chegava no trabalho, ele ligava para casa e assim, não, na próxima vez não atendo o telefone porque tinha secretária eletrônica. Caraca, Que legal. eu vou gravar uma música. Aí ele gravava a gente, música, tem que aproveitar. cantava músicas lindas que a gente canta na igreja até hoje. Poxa, legal. Porque estava no trem. É saber administrar o tempo. É saber usar o tempo de forma produtiva, né? Exatamente. E já que a gente está falando de produtividade, a gente precisa entender, né, o que é produzir e o que é frutificar. Produzir é fazer, entregar, ocupar espaço. Frutificar é gerar vida, é resultado de uma conexão com algo maior. E no reino de Deus, os frutos que importam são aqueles que glorificam o Pai. Então, a gente pensando nisso, a gente poderia falar agora sobre frutificar com propósito. Como saber se os frutos que nós temos colhido apontam de fato para Deus? Porque no verão isso é uma preocupação que a gente precisa ter. E aí, nesse sentido, eu queria que algum de vocês falasse, que eu já sei que alguém já tem essa resposta na ponta da língua. O que significa frutificar com propósito? E como diferenciar entre a produtividade e o propósito? Vamos lá. Mas não era muito bem isso, mas realmente, primeiro pelos frutos conhecereis. Então, isso já é frutificar com propósito. Eu estava falando aqui, eu vou até ver, porque eu escrevi uma coisa meio louca aqui, né? Que produtividade. Nada. Não, uma coisa assim, meio que eu botei, que até vai ler, um pensamento meio louco. Propósito é o sentido que damos à produtividade e vice-versa. Porque realmente, aí eu coloquei, eu pensei assim, a fé sem obras é morta, e vice-versa. Então, tudo tem que ter um propósito, né? Porque sem propósito. Agora, existe produtividade sem propósito? Existe. Você pode produzir uma coisa, né? Porque aqui eu pegar uma coloquei folha e ficar produtividade, rabiscando. eficiência na produção de algo, fazer de forma eficiente para obter um resultado. Já o propósito é um motivo pelo qual algo existe ou é feito. Aí, propósito na vida é o sentido que damos às nossas ações e escolhas, o que nos motiva a agir e nos guia em direção a algo maior. Por isso que eu botei. Então, de alguma forma, se a gente olhar isso aqui, a gente vai pensar, né, que o propósito a produtividade, elas estão ali interligadas, né? Mas pode existir, como acabei dizendo, a fé sem obras é morta e vice-versa. Né? A gente, para ter fé, a gente também tem que ter obras. E obras também precisa de fé. E aí a gente, não sei se, por isso que eu falei que é meio louco, mas aí eu não sei se vocês me entenderam. Yane, que Deus é um Deus de propósitos. Ele tem propósitos para mim que ele não tem para você. Ele tem propósitos para Débora que não tem para o Mateus. Ele tem propósitos para cada um dos seus filhos. Né? E ele coloca isso no nosso coração, para a gente trabalhar para ele e com ele em função dos propósitos. E os nossos propósitos têm que dar fruto.
né? Porque os nossos propósitos têm que estar alinhados com a palavra de palavra Deus de e aí sim vão dar frutos. Eu acho que isso ressignifica tudo, né? Porque a palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Para a Deus. glória de Então esse seria o nosso maior propósito. E de fato, Aham. isso dá um sentido muito novo à produtividade, ao cansaço, ao trabalho. Então você saber que está fazendo algo não em vão, não para o seu chefe, não para a sua empresa, mas está fazendo algo para o Senhor. Claro que talvez não tem vários contextos, né? Talvez quem esteja vivendo o verão naquele momento de sonho ali com sua família, filhos, etc., tem um significado que por si só já é muito gratificante, mas outras pessoas talvez não estejam nesse momento. E lembrar disso, que o que fazemos para o Senhor, é algo que muda tudo. Porque independente do que a gente estiver fazendo, a gente vai estar fazendo por algo que não se corrói, não vai ser levado pelo tempo. Mas é uma adoração ao Senhor, é um E aí a serviço gente a está Deus. conciliando, exatamente, né, a produtividade e o propósito, porque você está Exato. fazendo, mas com um propósito e que Isso. quer um resultado. E quando a gente tem um propósito, a gente imprime aquele propósito. Então, pegando a ideia da educação de filhos, por exemplo, quando você está construindo uma família, qual é o propósito? O que você precisa deixar? Você tem que deixar um legado. Se você não passa os seus valores adiante, se você não passa as suas experiências adiante, você está simplesmente produzindo por produzir. Botei filhos nesse mundo e não estou deixando minha marca neles. Então, o verão precisa ter esse propósito. E hoje em dia a gente vê pessoas que fazem isso. Eu estava conversando com uma psicóloga nesse final de semana e ela estava falando justamente sobre isso. Ela está indo para essa área de psicologia infantil. Ela falava, gente, como é difícil, porque tem muitos pais que não entendem o seu papel no meio disso tudo. E a gente vê um mundo hoje em dia com isso, com pais ausentes que não estão entendendo o propósito da maternidade e da paternidade. Então, quando a gente vive uma maternidade, uma paternidade com um propósito, a gente está criando, deixando um legado para os nossos filhos. Então, isso é um modo da gente ver como é que está frutificando. Se a gente pensar na igreja, no ministério, o que vai ser frutificar com propósito? Aí a gente pode pensar no que Jesus falou, que a gente precisava gerar discípulos. Se a gente simplesmente estiver ganhando gente e não estiver discipulando, a gente não está ganhando gente, a gente está perdendo gente. Né? Porque a gente talvez esteja até perdendo mesmo, porque aquela pessoa não vai ser ensinada, não vai ter quem consolide, quem cuide, quem oriente, porque a gente quebra a cara, então precisa de alguém para estar pegando, para E a estar gente aí tratando, para estar vai na cuidando. mesma coisa da produtividade e do propósito. Você pode ter uma igreja cheia, produtiva, né? Muita gente, muita quantidade, e não ter o propósito dessas pessoas estarem sendo discipuladas, estarem entendendo por que elas estão ali, que não é só para... E aí esquecem o primeiro amor, É, que foi a exatamente. repreensão de Jesus em relação à igreja de Éfeso, né? Que era uma igreja ativista, com uma biblioteca fantástica, que eu tive a oportunidade de conhecer. Era uma E aí esqueceram o primeiro amor. Então, Deus não estava nas Perdeu o atividades, perdeu o Exatamente, propósito. o propósito. E o que você falou sobre o legado, né? Eu acho que vem muito ao versículo até que a pastora Jane citou, né? Do fruto que permanece. E eu estava me lembrando lá da faculdade, que tem um grupo evangélico lá, e uma vez tivemos a oportunidade de convidar o fundador, né? Quem criou, assim, junto com outras legal. pessoas, para ir lá e pregar em uma oportunidade. E essa pessoa, embora tenha se formado em engenharia, hoje ele é missionário na China. Deus levou ele, pastor, missionário na China, Deus levou ele para lá. E ele comentou com a gente que às vezes estava lá naquela situação tão difícil e pensava, Senhor, poxa, eu não estou conseguindo aqui ver os frutos, produzir como eu gostaria, por causa da repressão, do governo, etc. Sim. Mas ele falou, quando chegou lá, disse, nossa, e Deus está falando comigo agora, vendo vocês, os legal. frutos que permanecem, o legado, aquilo que o Senhor fez antes e continua fazendo, o que foi plantado lá atrás. Então, acho que é muito interessante pensar dessa forma Sim. também. E é legal a gente pensar que, muitas vezes, na hora que a gente está regando, cuidando, plantando, deixando a plantinha no sol, muitas vezes a gente não vai ver aquilo de imediato. E isso requer um esforço, isso requer uma persistência, isso requer um zelo, isso requer amor, isso requer cuidado. E Deus, ele valoriza esse nosso esforço. Né? Em Hebreus 6,10 diz: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do
trabalho do amor. Então, um esforço feito com um propósito eterno, ele não é esquecido. Deus honra. E Deus honra com as bênçãos dele. E a gente vai ver justamente, né? Ele não desistiu. Ele não desistiu, ele continuou. E assim deve ser na nossa vida, né? Não desistamos. Deus vai ali confirmando para a gente, ó, vai por aqui, vai, permanece, eu te renovo, vai, continua, não desista. Até porque eu creio que o resultado é Deus que dá. A gente tem que... É aquela história. Semeia, rega e Deus dá o crescimento. É a mesma coisa. A gente semeia, a gente... Estou semeando, mas eu quero ver o resultado. Não, deixa o resultado com Deus. É Ele que vai apresentar o resultado. E a gente não precisa necessariamente ver. Porque a nossa missão é o semear e o regar. Aí, o crescimento, o resultado daquele trabalho é com Deus. A gente pode ver, que bom quando a gente vê, mas às vezes a gente não vê. Como esse exemplo que você deu, olha a alegria que esse homem, que esse pastor teve. Ele viu, mas às vezes ele Tem podia gente que não não ter vê, visto. sim. Minha mãe, por Mas exemplo, o não reino viu. está lá. É, às vezes a gente Mas o reino Orou tá lá. por mim, tentou, falou muito comigo, fui com ela à igreja e ela não me viu a minha conversão, mas ela semeou. Semeou. É isso. A gente já está se encaminhando para o final. E nesse último bloco, eu queria lembrar aqui que o verão é intenso, mas ele não dura para sempre. A vida segue em ciclos. E parte da sabedoria está em justamente a gente perceber os sinais do tempo mudando, né? Os homens que conheciam as estações, como o pastor Aloysio falou na pregação dele de Na introdução, abertura. na abertura. Quem vive bem o verão também precisa aprender a se preparar para o que vem depois, o outono e o inverno. Então, a gente vai falar agora de como nós podemos nos preparar para essas transições com fé, sabedoria, visão de legado. Então, pensando nessa questão, vou pegar minha pergunta. Queria que a gente falasse aqui um pouquinho sobre como viver o verão com sabedoria, sabendo que ele não dura para sempre. E que conselhos a gente pode dar para quem está vivendo o auge do verão e não quer desperdiçar esse tempo? Quais sementes estão sendo plantadas hoje que vão sustentar o amanhã? Responde você, Verão. Mas eu vou dar a resposta para mim mesma? Eu Para todas as pessoas que estão vivendo o verão. Depois eu vou dar, vai, eu vou Deixar pro outono complementar. e o inverno primeiro. Não, eu pensei numa coisa, até que quando falou ali da alma hidratada, quando você falou para a gente, que eu pensei uma coisa importante, não abrir mão dos valores e das crenças. Porque no verão, a gente passa por muitos... O verão tem muitos atrativos, tem muitas distrações. Né? Como foi falado, é esse tempo de alegria de viver. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente já passei, vocês aí que estão no verão, precisam tomar muito cuidado para não abrir mão, né, daquilo que você acredita, daquilo que você crê, para poder, né, fazer parte de um grupo, seja de trabalho, seja onde for. Né? E como nós falamos, separar sempre um tempo de oração, de meditação da palavra, de comunhão, porque esse momento eufórico, ele passa. E se a gente não tiver firmado, né, a gente se queima. Me queimei, mas, graças a Deus, me curei depois também. Fui restaurada. Sabe uma coisa que está me ocorrendo? Porque eu vejo que as pessoas têm muito medo de chegar ao outono e ao inverno. Então, elas tentam com que março, abril, junho, julho ainda seja verão. Tenta Ou esticar, seja, né? tenta esticar o verão com medo de perder essas coisas, esse vigor, essa produtividade, essas distrações. E aí é difícil para algumas pessoas se preparar para esse momento. E aí começa, e é interessante você ver isso até na estética. Né? Atualmente é isso. Então, é um tal de esticar aqui, esticar ali, porque não posso parecer...
E até eu acho interessante, as pessoas não gostam de dizer. Eu vivo muito isso aqui com as pessoas da igreja. Quando eu falo, sou idosa, eu que tenho que comer primeiro, eu que tenho. Não, você não é idosa. Não, eu sou idosa. Não, como se Porque a gente tem que ter algum privilégio também, mas né? ainda em relação. Não estou nem falando privilégio. Eu estou dizendo que as pessoas. Muitas dizem para mim, não, você. Gente, eu Como se fosse sou algo idosa. ruim, né? É como se idoso fosse uma coisa ruim. Como ser idosa fosse algo pejorativo. Então, assim, quando você diz, não, você não é idosa, essa pessoa está com preconceito contra o idoso. Gente, eu sou. Não, e essa coisa, tenho eu me lembro 70 quando eu anos. fui deixando meu cabelo branco, mas o cabelo branco envelhece muito sim, mas eu estou envelhecendo. E ali, o cabelo branco, para mim, foi uma desconstrução para minha família, para as minhas filhas. Mas Eu pintava cabelo por causa delas. E muitos jovens dizem, não, tem que pintar, que senão engraçado, você os vai meus filhos não. Meus filhos sempre Nossa, acharam legal ter aí cabelo um branco. dia eu falei Porque também lá na minha família se tem cabelo branco desde cedo. A Tati com 16 anos já tinha cabelo branco. Liberdade, vou deixar branco e acabou. Cortei Joãozinho para tirar todo pintado. Eu lembro do João Pedro, que ele olhou para mim, ele era assim, tinha 1 ano e pouco. Falei, tia, João, não. É a tia Sandra, não. E aquilo foi assim uma libertação. Porque eu pintei por causa dos outros, não por minha causa. E aí as pessoas diziam assim, mas você vai envelhecer. Eu falei, mas é pecado envelhecer? Glória a Deus, está envelhecendo. É bênção, né? Se eu você acho que tá eu vim de envelhecendo. uma família que meu pai, minha tia, a família do meu pai, ninguém podia envelhecer, saber a idade que tinha. Então, eu acho que isso, para mim, foi o que eu falei. Eu quero o contrário disso, porque era uma coisa, uma vaidade, ninguém podia. A minha mãe, Ani, quando eu dizia a minha idade, ela falou, quer parar de falar a sua idade? Porque quando você fala a minha, a sua, você está denunciando a minha. Eu falei, sinto muito. Mas acho que quando a gente aprende a viver as estações Isso. e o que ela tem de melhor em cada uma delas, né? E aprende que uma prepara para a outra, a gente lida com isso com naturalidade. Com naturalidade. Né? Como bênção de Deus. Porque se não morre cedo, envelhece. Então, assim, o que a gente precisa entender, a gente está passando pelo verão. O verão não vai ser para sempre. Então, eu tenho um gás ainda para queimar nesse verão, então eu vou queimar esse gás. Mas eu tenho que queimar com sabedoria, como a gente falou aqui na mesa várias vezes. Protetor solar, barraca. Tem que fazer tudo que você precisa para se proteger. Não é que você não vai desfrutar do sol, da energia. Você vai, só que com o cuidado, com o momento do descanso. Na hora do sol de pico, você não vai estar nem na barraca. Você vai fazer outra coisa. Né? É o parar e perceber, que o Matheus falou aqui, parar e perceber. Então tem aquela hora que não adianta, que se você estiver ali, até o mormaço vai te pegar. Enxergar a beleza do verão, né? Às vezes você tá no sol, você, nossa, que sol quente, que sol, ao invés de olhar e pensar, nossa, que céu bonito, né? Isso também é importante, Isso, Matheus. aproveitar o momento. Isso também é né? importante. Em vez de você ficar só queixando do enfado, Exatamente. né? Tô na correria, tô não sei o quê, não reclama disso. O que você tem que fazer é, glória a Deus que eu tô na correria. Senhor, me dá a renovação que eu preciso para eu seguir. Na hora que eu descansar, que o meu descanso seja de 10 minutos, seja de 20, seja de 8 horas, que seja um descanso pleno. Reparador, né? É isso que a gente tem que pedir, para de fato a gente não envelhecer antes do tempo. Porque o problema não é envelhecer. O problema é envelhecer antes do tempo. O problema é a gente se gastar, de fato. Então, o verão ele não foi feito para a gente se gastar. O verão ele foi feito para a gente produzir, para a gente investir, para a gente construir, para que a gente possa chegar no outono e no inverno bem. E o que eu peço para Deus é uma unção de Caleb, gente. É isso que a gente tem que pedir. É um vigor, entendeu? É isso, é vigor. Eu quero sim, vou chegar no inverno com vigor e com produtividade. Não foi isso que a gente falou aqui? Pois é. A pergunta que você fez, né, sobre como não desperdiçar o tempo, eu me sinto um pouco acanhado para responder, porque tem pessoas que já passaram por essa fase, acho que têm um olhar melhor sobre isso. Mas o que eu gostaria de, hoje, né, conseguir plantar isso para quando estiver no outono e no inverno, não olhar para trás com arrependimento, é pensar ainda no que Salomão falou, né, olhar e
Quando ele fala assim, olhei para as coisas debaixo do céu. Debaixo do céu, as coisas vão ser correr atrás do vento. E aí, se a gente passar o verão só correndo atrás dessas coisas, a gente realmente vai desperdiçar o nosso tempo. Agora, se a gente não olhar para debaixo do céu, mas olhar acima do céu, olhar para Deus, aí eu acho que o tempo vai ser diferente. Isso, embora possa parecer algo um pouco óbvio, é muito difícil de viver no Muito meio da difícil. correria, no meio Aham. da agitação, do trabalho, da família, dos filhos, etc. Então, para mim, pelo menos, eu acho que esse seria um bom ponto de partida para não desperdiçar o verão, sabe? Isso mesmo. Isso aí. Em Provérbios 22:3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. E a gente sabe aonde é o nosso refúgio. Os nossos olhos precisam estar, como o Mateus falou, elevados para o monte. É de lá que vem o socorro e a resposta para todas as estações. Para Todas as estações. perguntas, todos os Para questionamentos. tudo. Então, a gente está encerrando esse episódio. O verão é lindo, mas também é intenso. É um tempo de frutificar, sim, mas também é um tempo de vigiar. E a nossa oração é que Deus não deixe apenas que nós produzamos, mas que nós frutifiquemos com um propósito eterno. E eu vou pedir hoje para a primavera fazer a oração, que semana passada foi inverno. A inverno orou pela primavera, agora a primavera vai orar pelo verão. Porque a primavera está orando como quem olha para o verão. Então, Mateus, eu vou pedir para você fazer essa oração por todos aqueles que já estão ou entrando ou vivendo o verão para construir o seu outono e seu inverno. Amém. Amém. Assim oremos. Senhor Deus, Pai querido e maravilhoso, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus tão sábio e tão poderoso, que conduz os nossos caminhos, que conduz o nosso tempo, que conduz a nossa vida, e nos permite, Pai, viver cada uma das estações. Nos permite viver a primavera, o verão, o outono, o inverno. E nessa noite, Senhor, oramos especificamente sobre essa fase que discutimos hoje, que se chama verão, Senhor. Sobre essa fase de produção, de responsabilidades, de realizações, de concretização de sonhos. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, para que nós não venhamos a tirar os nossos olhos de Ti, Senhor. Amém. Que em meio à correria, que em meio à agitação, nós possamos sempre, Pai, olhar para Ti, que possamos estar com os nossos pés firmados na rocha, ó Deus, e que possamos, Senhor, ser totalmente conduzidos por Ti, para viver aquilo que Te agrada, Senhor, aquilo que é o melhor que o Senhor tem para nós, para vivermos, ó Deus, os Teus sonhos, não necessariamente os nossos sonhos, mas, se possível, nos ajuda a sonhar os Teus sonhos, ó Deus. Amém. Oramos, Amém. Pai, para que o Senhor possa tocar no coração de cada uma das pessoas que esteja assistindo esse podcast, que elas possam parar por um momento, ó Deus, e orar a Ti, e ter a sua fé renovada, e ter a sua força renovada, e conseguirem descansar no Senhor, e viver conforme a Tua vontade, ó Deus. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. 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 Agradeço a todos os participantes de hoje. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Se esse episódio te abençoou, se você está nessa estação, encaminhe para alguém, curta aqui o nosso vídeo e não se esqueça que Deus te ajude a viver com mais sentido, equilíbrio e profundidade. E assim nós precisamos buscar em todas as estações. Todas elas têm o seu valor, todas elas têm um propósito debaixo do sol, para que nós alcancemos esse propósito eterno, que é estar com Jesus, que é estar ao lado do nosso Senhor eternamente. Obrigada por estar com a gente e até o outono. Semana que vem estamos no outono. Amém. Amém. Até.